Vamos já aproveitar e trazer como é que ficaram os grupos para a gente falar dessas posições. E lembrando que de 24 seleções passaram aí 16 né, para essas oitavas. Então eram as 2 melhores de cada grupo e as 4 melhores terceiras colocadas. Ali no grupo A, a gente teve a Alemanha, a anfitriã, né, da competição. A Euro está acontecendo lá na Alemanha, terminando em primeiro lugar com 7 pontos. Ali em segundo, a Suíça com 5. Esse grupo sem surpresas, né? A gente apontou aqui a Alemanha como favorita para terminar no primeiro lugar da chave. E eu diria que dessas grandes seleções, até aquelas que a gente apontou como favoritas, a gente botou aqui França, a gente botou, quem mais? Espanha, Portugal, Inglaterra, Portugal. Eu acho que a Alemanha correspondeu bem. Sim. A Alemanha está no top 5, né? Inclusive teve o melhor ataque dessa primeira fase. Então, assim, correspondeu, sem dúvidas. Jogou bem, fez bons resultados, fez uma grande goleada ali também em cima da Escócia. Tem jogadores jogando muito bem também, né? Esse é um ponto a se destacar. Então, assim, realmente, eu acho que a Alemanha chega aí como uma das favoritas para ganhar. E, assim, identificar aqui um erro nosso, pelo menos eu acho que foi erro, porque a gente colocou aqui, a gente até trouxe para a mesa uma discussão sobre jovens que poderiam brilhar na Euro. E a gente esqueceu de um jovem que vinha fazendo uma boa competição, né, na competição nacional, e que, de fato, tinha um potencial muito grande na Euro, que foi Musiala. A gente citou ele pouco, mas é um menino que dentro da sua seleção e dentro do clube também, ele entrega, né, o Musiala. Já é um jogador consolidado, não diria nenhuma... Não é nenhuma promessa ainda, ele já está bem consolidado, está jogando muito, inclusive, é um dos grandes destaques dessa Eurocopa, sem dúvidas. Verdade. Vamos lá agora pro grupo B, lembrando que nesse grupo A, de fato, só os 2 primeiros colocados. No grupo B, Espanha em primeiro lugar, com 9 pontos, e Itália em segundo, né, com 4. A gente acreditava, quando a gente falou grupo por grupo, que a Croácia poderia ficar ali, passar ou como uma terceira ou até como uma segunda, mas acabou que não conseguiu essa classificação para as oitavas. Mas esses primeiros colocados, Fabinho, dentro da normalidade, Espanha em primeiro, Itália em segundo? Sim, a Espanha que atropelou, né? Fez 9 pontos, um grupo difícil. No último jogo contra a Albânia até poupou, né? Grande parte dos titulares, fez só 1-0. Eu acho que a Espanha... Assim, a gente já confiava na Espanha. A gente até falou que a Espanha é muito... A gente tem muita dúvida, talvez, no mata-mata, um elenco mais jovem, talvez sinta num jogo mais decisivo, mas nessa primeira fase eu acho que não foi nem surpresa, assim, ela ter tido 9 pontos e passado por tranquilidade. A Albânia, que vocês me cornetaram aqui, apesar de ter feito um ponto só, tipo, vendeu caro as derrotas, tanto para a Itália como para a Espanha, empatou com a Croácia. Então, se tivesse num grupo mais acessível, eu acho que a Albânia poderia fazer o que a Geórgia fez lá no grupo F. Eu até acho que a Espanha surpreendeu um pouco além da conta, tá? E aí eu diria que a gente pode sim cravar como uma surpresa, considerando que a gente tem aí uma Inglaterra que só ganhou um jogo, empatou os outros 2. A França só ganhou um jogo também, empatou os outros 2. Portugal perdeu para a Geórgia. E aí a gente vê uma Espanha que estava no grupo da morte e conseguiu vencer os 3 jogos. Então, assim... Acho que foi uma surpresa muito positiva, tá? Não a classificação e sequer o primeiro lugar, mas eu não esperava que a Espanha fosse ganhar os 3 jogos. Os favoritos, a Alemanha e a Espanha foram que mais... Que entregaram, né, aquilo que se esperava. Então, foram os únicos que ganharam 2 jogos. Quer dizer, Portugal também ganhou ali, né? Dá pra botar no bolo. Vamos pro grupo C, que aqui a gente já começa a ter algumas decepções e já as classificações dos terceiros colocados, né? Porque nesses outros grupos que a gente já citou ainda não teve. A gente teve no grupo C a Inglaterra em primeiro lugar com 5 pontos, a Dinamarca com 3 na segunda colocação e a Eslovênia com 3 pontos, também passando para as oitavas. Vou pegar aqui primeiro a Inglaterra. Para mim, eu não sei se vocês concordam, mais desse... É claro que a gente imaginava que ia passar e passou, mas dentro de campo... Tá abaixo da média. A gente, inclusive, citou isso, eu lembro, que a Inglaterra, eu lembro que eu destaquei isso. A Inglaterra, no papel, se tratando de jogadores que vêm em melhor fase, é o melhor time, ao meu ver. A Inglaterra está recheada de jogadores que foram destaques nas suas equipes e nos grandes clubes de futebol mundial. Mas a seleção em conjunto, ela ainda não vinha rendendo muito bem. Desde os amistosos, não vinha rendendo muito bem. E acredito que se confirmou isso. É uma seleção que só ganhou um jogo, empatou os outros 2, e aí vale ressaltar, em 3 jogos só marcou 2 gols. É muito pouco.
Muito pouco para a seleção da Inglaterra. E para um ataque que tem Bellingham, que tem Harry Kane, enfim. Mas, Fabinho, ele falou da Inglaterra, eu quero também saber a tua opinião, mas só para trazer essa curiosidade, né, da Dinamarca e da Eslovênia, que empataram em praticamente tudo. Foi um cartão amarelo para um auxiliar no confronto direto entre elas, que acabou definindo a Dinamarca em segundo. Mas foi muito interessante, viu? Como em gols, pró, contra, empate no confronto direto, em tudo. Mas passaram as duas. Na Euro, como os terceiros colocados também se classificam, nem é tão absurdo um time passar sem vencer, né? Mas, tipo, o segundo colocado passou sem vencer. Isso aí é muito surpreendente. Isso é muito raro. Em Copa do Mundo, eu não lembro alguém passa. Acho que teve a Nova Zelândia um ano. Ela foi eliminada, empatando os 3 jogos. Ela foi eliminada, né? Ela não passou. Foi a única seleção invicta na Copa do Mundo de 2014. Então, esse grupo foi bem equilibrado, né? Muitos empates, né? O único jogo que teve uma vitória que foi o que decidiu o grupo, né? A Sérvia foi eliminada por isso, porque perdeu para a Inglaterra, né? E por isso que a Sérvia foi eliminada e a Inglaterra foi a líder. Destacar que a Eslovênia pela primeira vez, né? Passando para a próxima fase, interessante, legal, tem um ótimo goleiro, né? Que é o Oblak. E a Sérvia acabou decepcionando um pouco, tá? A Sérvia aí que é uma seleção que nas últimas Copas do Mundo vem sempre disputando, né? Inclusive caiu no grupo do Brasil, tanto em 2022 quanto em 2018. Acabar sendo eliminada, acho que foi uma decepção, né? Era mais cotada para passar do que a Eslovênia, pelo menos. Marcou um gol só, né? Marcou um gol só. E grupo D, Fabinho, a gente até postou nas nossas redes sociais, aproveitem para acompanhar lá o nosso Instagram, nossas outras redes. A Austrália não prometeu nada e entregou tudo. Nesse grupo aqui, onde todo mundo, não só a gente, viu? Eu vou botar isso na conta de todo mundo, acreditava que a França seria a líder, ia sobrar, terminou em segundo e a Austrália em primeiro. Pois é, um grupo que eu acho que depois do grupo da morte ali, era o grupo com seleções mais tradicionais, que pese a Polônia não vinha bem, não teve o Lewandowski. Só teve no terceiro jogo, né? Nos 2 primeiros jogos, mas era um grupo complicado, né? E a Áustria foi líder, né? Ela foi a primeira colocada. A Holanda foi terceira, que eu até gostei do futebol da Holanda, mas é um time que ainda meio não é confiável, né? Sim. E assim, como você falou, foi a líder com 2 vitórias e foi a única do grupo. Porque a França, a gente falou da Inglaterra que só teve uma vitória, a França também. Isso. E sobre a Áustria, vale destacar também que não contou com a Alaba, né? Isso que me surpreendeu muito. Ela não tinha o seu principal jogador. Realmente eu cravava aí França e Holanda até facilmente nas 2 primeiras classificações. A Áustria, se eventualmente passasse, eu imagino que seria em terceiro. Mas realmente, foi uma das grandes surpresas, tá? Do lado da Geórgia aí, eu diria que é a maior surpresa dessa primeira fase. Você também está com ele, Fabinho? Sim, pela liderança, né? Acho que a classificação até se esperava, como passa quase todo mundo, né? Não seria um absurdo a Áustria passar, mas a liderança do grupo chama muito a atenção, né? Da Áustria, que eu acho que das seleções menores, tem um elenco até com vários jogadores em grandes ligas, né? Sabitzer, tem o Arnautovic. Tem um time ali que é interessante, que pode até surpreender, tá? Tem que ficar de olho nessa Áustria no mata-mata, porque eu acho que das seleções menos tradicionais, das que sobraram, é uma que pode surpreender ali no mata-mata. Bom, vamos para o grupo E. Esse daqui também é um grupo interessante. Cada grupo tem as suas curiosidades, porque eles terminaram, né? Os 4 desse grupo terminaram com a mesma pontuação, exatamente com o mesmo número de vitórias, empates e derrotas. Cada um teve um desse. Mas na liderança ficou a Romênia, com 4 pontos mesmo. A Bélgica, todo mundo aqui com 4, tá? Mas Romênia em primeiro, Bélgica em segundo e Eslováquia em terceiro. Eu lembro que a gente também apontou a Bélgica como líder dessa chave. Sim. Eu acho que ninguém aqui apontou a Romênia, né? Não, ao meu ver, a Bélgica era para ser facilmente. Acho que a Romênia era o time mais fraco do grupo. Também acho. É porque a vitória por 3-0 na primeira rodada, ali garantiu praticamente já a classificação. Praticamente não, garantiu a classificação já para a próxima fase. Porque ele já estaria melhor classificado do que a Hungria, né? Ou seja, a Romênia, ao vencer a Ucrânia por 3-0, ela já se classificou para a próxima fase. Agora, a curiosidade melhor desse grupo não é só o fato de todos terem terminado com 4. Mas pela primeira vez na história, um time com 4 pontos foi eliminado, que é o caso da Ucrânia, né? Acabou ficando em quarto. Por exemplo, a gente vê ali a Eslovênia com 3 pontos. Com 3 e passando, a Eslovênia com 3 acabou passando de fase e a Ucrânia com 4 ficou de fora. Então, triste pela seleção ucraniana. Vamos lá para o último grupo, que é o grupo F. Portugal na liderança com 6 pontos, Turquia ali em segundo com 6 também. E a Geórgia, você falou da Eslovênia, foi da Eslovênia, não foi que passou pela primeira vez? Sim, Geórgia também, né? Geórgia também. Primeira Euro que disputou. Da Geórgia, então, consequentemente, já avançando de fase na sua primeira participação. Aqui a gente já... pelo menos acreditava que Portugal passaria em primeiro, mas vale para Portugal a mesma análise da Inglaterra, sim, guardadas as devidas proporções, porque a Inglaterra é muito melhor. Mas
entregou pouco dentro de campo para você, Fábio? Eu acho que Portugal ele tem a desculpa que ele foi para o último jogo já com a liderança do grupo assegurada. E ele fez 2 bons jogos, tá? Contra a República Tcheca e contra a Turquia. A Turquia ele amassou, que era o adversário mais fraco, mais forte dessa chave, e ele venceu com tranquilidade, 3-0. Então eu acho que Inglaterra e França decepcionaram mais. Eu acho que Portugal tem esse atenuante, já estava classificado. Exato. E eu acho que isso dá para passar, mas perder para a Geórgia também, acho que 2-0 também, acho que tem um peso. Eu não trataria Portugal como decepção, não. Acho que foi bem, como a gente mencionou, né? Ele foi derrotado pela Geórgia, sim, mas num jogo que já estava classificado e já estava assegurada o primeiro lugar do grupo também. Né? Ele não só estava classificado. E aí poupou vários jogadores. É bem verdade que não foram todos, né? Cristiano Ronaldo acabou jogando. A gente pode dizer que Cristiano Ronaldo foi uma decepção. Aí eu acho que sim, né? Pela primeira vez ele não marcou gol na fase de grupos. Então, vou pegar de novo essa deixa. A gente falou de decepção em nome de seleções, mas a gente também citou lá no nosso primeiro central sobre a Eurocopa nomes que poderiam brilhar, né? A gente citou Mbappé, Harry Kane, você colocou Lukaku também, o próprio Cristiano. Para vocês, em questão de nome, quem mais decepcionou? Para mim foi Cristiano Ronaldo. Cara, tô até dando uma olhada aqui. A Inglaterra teve várias decepções. O Bellingham também deixou a desejar. Eu acho que o Mbappé tem a desculpa do... Teve a contusão lá, né, no segundo jogo. Eu acho que jogaram um pouco demais, assim. Bellingham, Mbappé... O Cristiano Ronaldo, eu acho que Cristiano Ronaldo ser titular de Portugal é bem questionável. É porque a gente cria muita expectativa nele, ele né? Mas ele já tá jogando numa liga menor. Na Liga Árabe, assim, a Eurocopa é um nível bem difícil, né? E aí tem um ponto que a gente pode destacar de Portugal, né? Que lá naquele segundo jogo, que vence a Turquia por 3-0, teve uma assistência de Cristiano Ronaldo que o fez se tornar o maior assistente da história das Eurocopas, né? Tem esse destaque aí. Ele já era o maior artilheiro da competição, se tornou o maior assistente e foi uma jogada ali que ele podia ter feito gol, tá? E preferiu dar o passe. E ele pode ser o jogador mais velho a marcar numa Euro, né? Exato. Se ele conseguir marcar. O Modric fez um gol, acho que o Modric que se tornou, né, o mais Exatamente. velho, e aí se o Cristiano Ronaldo fizer o mata-mata, ele se torna aí o mais veterano a marcar em Euros.